Olá, começa agora mais um programa Você Vale na TV. Nessa manhã de domingo, vou conversar com o novo presidente da Associação Sergipana do Ministério Público, Nilzir Vieira. Ele é promotor de justiça, graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, é pós-graduado em Direito Sanitário pela Escola Superior do Ministério Público da União e Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. É pós-graduado em Direito Processual Civil, com a área do conhecimento em processo civil para o mercado de trabalho e para o exercício do magistério superior pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Foi servidor do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Foi o procurador federal da Advocacia Geral da União. E desde 2003 é promotor de justiça do Estado de Sergipe. Seja bem-vindo ao Você Vale na TV. Para a gente é um grande prazer lhe receber aqui, especialmente com vasto currículo e vasta atuação frente ao Ministério Público. E, aliás, gostaria de saber como que foi esse seu começo de carreira, né? Um concurso desde cedo para ingressar no Ministério Público, com tamanha maestria. Eu agradeço o convite, a gentileza do convite. Obrigada. Na verdade, o meu ingresso no serviço público foi até um pouco na contramão do que poderia se esperar. Eu sou de uma família de comerciantes, né, do interior, e logo que passei na Faculdade de Direito, ingressei no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe mediante concurso, e a partir daí realmente emergi no serviço público. Não largou mais. Em termos de trabalho, eu não sei nada diferente do que o serviço público. Ou não te largaram também, né? Exatamente, exatamente. Graças a Deus, já são vários e vários anos desde que eu ingressei no serviço público. Mas qual foi o grande desafio? Foi agora, ao assumir a presidência da Associação do Ministério Público, ou você teve outros desafios também tão interessantes quanto esse? Veja, Grace, eu acho que cada momento da nossa vida, né, tem sua particularidade, cada desafio que se apresenta para a gente. Aquele do momento é o mais importante para a gente naquele momento. Desde que eu entrei no serviço público, como eu disse, no Tribunal de Contas, em cada fase, né, cada fase dessa eu tive um aprendizado. No Tribunal de Contas, que eu ingressei muito novo, né, num cargo de nível médio ainda, como digitador, assistente administrativo, mas no fim das contas... Tem seu valor, né? Exatamente. Eu aprendi que cada função tem sua importância dentro do serviço. Absolutamente. E que se você fizer a coisa com amor, com dedicação, você tem como se sobressair. Claro. Né, para ter um fato curioso, que nessa época eu recém-ingresso na Faculdade de Direito e como digitador. E os auditores que apresentavam relatórios para eu digitar, cada vez mais eu percebia que o volume de trabalho que vinha para mim era maior, porque eu não me limitava a digitar, eu fazia revisão ortográfica, eu propunha mudanças de redação, então não me limitava, assim, por assim dizer, ao feijão com arroz. Procurava fazer um pouco mais. Claro, além da conta você tinha um aperfeiçoamento. Exatamente, né, do seu trabalho. E eu acho que mesmo naquela função tão simples, eu consegui deixar uma boa impressão para meus colegas lá no Tribunal de Contas. Assim também seguindo lá para o TRT, né, que eu ainda estava na faculdade, cargo de nível médio, mas pude conhecer também um pouco mais do judiciário. Né? O Ministério Público trabalha perante o judiciário, é uma outra instituição, um outro poder, mas eu pude conhecer o Poder Judiciário por dentro. E tive lá, na minha passagem pelo TRT, a grata, digamos assim, a grata experiência de ter um chefe que foi para mim um exemplo, né? Que o Dr. Carlos Alberto Pedreira Cardoso, que era grande gestor, né? um grande juiz e, sobretudo, uma grande pessoa. Né? Eu tive nele uma clara demonstração de que é possível você ter uma posição firme na sua atuação e, ao mesmo tempo, manter aquela leveza, a gentileza, a sensibilidade no trato com o seu trabalho e, sobretudo, no trato com as pessoas, a valorização das pessoas. Era um verdadeiro lorde, por assim dizer. Não lorde inglês, um lorde baiano, certo? Sim, sim. Mas foi um exemplo importante como outros, né? E um líder importante, né? Exatamente. Para ser um seguidor, vamos exatamente, dizer assim. Exatamente. Então, como eu bem demonstro, cada fase, cada experiência profissional tem seu valor, né? E só tem a nos acrescentar, né? Como experiência mesmo. Depois eu passei um tempo na AGU,
talvez tenha sido o Você tempo... acumulou algumas experiências importantes aí. Eu fui advogado público, né, como procurador federal e da Advocacia da União. E essa experiência também foi bastante proveitosa para mim, pelo seguinte: eu conheci a administração pública do outro lado. Você sabe que o Ministério Público exerce fiscalização. Ele é, por assim dizer, o fiscal da lei e ele ingressa nas questões da administração pública com um olhar de fiscal. E eu tive do outro lado, né? Eu prestava uma assessoria jurídica, consultoria a um gestor público. E pude perceber dessa experiência que eu tive na AGU, que nem tudo que acontece de errado no serviço público é fruto de desonestidade ou de má-fé do gestor. Muitas vezes, falta de conhecimento? Falta de conhecimento ou falta de estrutura de trabalho. Muitas vezes o desafio que se apresenta para o gestor é muito maior do que a estrutura que é dada para ele, tanto de pessoal como material mesmo. E essa experiência que eu tive na AGU, apesar de ser bastante curta, me permite hoje, como promotor, ter um olhar de diferenciar essas situações. O Ministério Público deve atuar de forma firme, sobretudo quando há desvio de conduta, quando há malversação de recursos públicos, mau uso do dinheiro público e desonestidade. Quando nós estamos diante de imperfeições técnicas, de falhas formais, nós temos que dar um outro tipo de tratamento. Nós temos que atuar, certamente, sim. Mas não com aquela firmeza, né, que se espera de nós quando estamos diante de situações de improbidade ou de crimes contra a administração pública. Absolutamente. Agora, falando sobre você como promotor, teve uma grande experiência também nas comarcas do interior. É verdade. Nossa Senhora da Glória, Japaratuba, Tubias Barreto, né, Japoatão, enfim, fala um pouco como é essa vivência direta, né, com o público no interior. Eu não sei se, Grace, se essa predileção minha pelo interior resulta do fato de eu ser do interior. Eu sou interiorano, ribeirinho, sou de Propriá. Eu tenho um apreço enorme pelo interior e pelo povo do interior, sobretudo. Eu passei muitos anos trabalhando no interior e mesmo quando eu fui convidado para trabalhar aqui na capital, na Promotoria da Saúde, eu me mantive no interior. Mesmo trabalhando dobrado, mesmo acumulando minhas funções, foi uma opção preferencial minha. Foi uma escolha que eu fiz de me manter no interior. E não só por essa origem minha, mas também por entender que no interior o promotor pode fazer mais pela comunidade. O contato que ele tem com o público é mais direto. Nós temos até um papel de articulação e de construção das políticas de uma forma mais efetiva no interior, de articulação das redes para a promoção de direitos. Vou dar um exemplo que ilustra bem isso. Quando foi editado o Estatuto da Criança e do Adolescente e prevista a criação dos conselhos tutelares, que é um órgão de representação da sociedade para a defesa dos interesses das crianças e adolescentes, os promotores, sobretudo os promotores que atuavam no interior, tiveram um papel destacadíssimo na constituição desses conselhos tutelares. Talvez se os promotores lá no início da década de 90 não tivessem atuado de forma tão firme, a construção dessa rede teria sofrido um atraso de uma década, pelo menos. Então, assim, eu reputo o colega que trabalha no interior e que, diga-se de passagem, é uma função até um pouco mais difícil, porque você tem que fazer audiências judiciais, você atua como se fosse um clínico geral, para usar uma linguagem que se usa na medicina, né? Você tem que atuar na área criminal, na área civil, atuar em processo e ainda ter essa atuação de viés político. Você é um generalista, vamos dizer, quando é no interior. Mas você tem todos esses recursos para atuar? A estrutura no Brasil, eu posso fazer um comparativo do Brasil com o Sergipe, porque nós aqui em Sergipe temos uma situação um pouco privilegiada. Eu ando muito pelo Brasil e posso afirmar que o Ministério Público de Sergipe tem uma das melhores estruturas que se vê aí no país, né? Nós temos Ministério para os irmãos aqui de estados vizinhos como Bahia, Alagoas, que não tem, por exemplo, uma estrutura de pessoal nas comarcas de interior. Que sofrem um bocadinho. Sofrem ainda mais, porque você veja, nós com essa estrutura mínima já temos dificuldade de levar adiante com a desenvoltura esperada pela sociedade as nossas funções. Imagine se nós não tivéssemos esse corpo técnico mínimo. Então eu posso dizer que apesar de nós
termos, por assim dizer, um privilégio de trabalhar no Ministério do Sergipe, que pelo menos, guardadas as proporções para os estados do Nordeste e com o mesmo porte, eu acredito que seja o melhor. Eu costumo dizer que é o melhor do país, mas assim, para fazer... Bom, é o que você faz parte. Para fazer uma comparação ressaltar. assim, um pouco mais realista, comparando com os outros estados irmãos, nós temos realmente uma situação mais tranquila, mas mesmo assim é muito difícil. Mas significa que de alguma forma funciona. É verdade. Não é? É Você tem verdade. esse retorno, se você aposta tanto, é Sim, porque... a sociedade tem, e falando assim de uma forma mais particular, do Ministério Público de Sergipe, tem na figura do promotor, sobretudo no interior, uma referência. A comunidade muitas vezes conhece o promotor pelo nome. Ele tem acesso ao promotor e confia bastante no promotor como um agente do Estado que promove direitos. Que ele representa, né? Representa. Muito bem representado, E assim, quem confia. E há uma diferença até que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, não sabem diferenciar direito o papel do juiz do promotor. O juiz tem uma função relevantíssima, né, de dirimir conflitos, de julgar os casos que são trazidos para ele. E, em certa medida, até exerce uma parcela maior do poder do Estado, não há dúvida nisso, do que o promotor. Mas o promotor, de seu lado, tem uma característica que eu acho muito interessante, que é a capacidade de iniciativa. Isso torna o trabalho do promotor um pouco mais dinâmico. Ele pode conhecer a realidade e ele pode, por iniciativa própria, buscar a transformação dessa realidade social, mediante, como eu disse, a articulação das redes, o incremento de políticas públicas que vão resultar, no fim das contas, na realização dos direitos. Como nós vemos, os direitos estão proclamados, nós temos a Constituição, nós temos as leis, mas precisamos torná-los vivos, precisamos torná-los efetivos. E o Ministério Público tem um papel fundamental nesse recorte, por assim dizer. E você também tem um papel importante na saúde, né? Vamos falar como promotor e dentro do Ministério Público. Fala um pouco dessa sua atuação. É uma área em relação à qual eu sou tão apaixonado quanto eu sou apaixonado pelo Ministério Público. Hoje eu já me considero um militante da saúde pública, um militante do Sistema Único de Saúde. Desde 2009, Grace, que eu trabalho na Promotoria da Saúde. Eu não sou titular da Promotoria da Saúde. Nós temos 2 colegas que são titulares da Promotoria da Saúde de Aracaju e que estão afastados para exercer cargos importantes na administração. É o caso do Dr. Rony Almeida, Sim. que é o Procurador-Geral de Justiça, e o Dr. Manuel Machado, que é o nosso secretário-geral. São eles que comandam a administração do Ministério Público. E estando afastados, ele precisa de colegas que o substituem. Eu estou nessa promotoria desde 2009, inicialmente auxiliando, né? Eu fui convidado para atuar de uma forma mais específica na investigação de eventuais desvios de conduta, de suspeitas de crimes e de atos de improbidade, e depois eu me deixei contaminar, no bom sentido da palavra, pelas questões sanitárias e de promoção do direito à saúde. Eu considero, Grace, que ao lado do fortalecimento que a Constituição deu para o Ministério Público, que deu para o Ministério Público essa cara que ele tem hoje, de defensor da sociedade, de promotor de justiça, de promotor de direitos, na acepção de gênero mesmo, nós temos um outro avanço que a gente tira da Constituição Cidadã de 1988, que foi a instituição do Sistema Único de Saúde. Um sistema universal, gratuito, para um país de dimensões continentais como o Brasil. Complexos. É algo muito difícil. Nós temos outros sistemas universais, mas nenhum do tamanho do Brasil. Às vezes a gente costuma olhar o nosso sistema de saúde apenas sobre os aspectos negativos. E realmente é aquilo que realmente nos chama mais atenção, principalmente quando a gente atua na fiscalização. Mas nós tivemos ganho. Houve tempos em que a pessoa, para ter acesso a serviços médicos, serviços hospitalares, ou ele tinha que ter um emprego formal, e ele era vinculado ao INAMPS, ou ele dependia da caridade, da atuação de entidades filantrópicas, a exemplo das Santas Casas. Hoje não, a saúde é um direito. Você pode ir ao judiciário sempre que esse direito for violado ou não for observado pela administração pública.
E o Ministério Público tem, nesse contexto, um papel fundamental. Tem atuado diretamente. Tem atuado diretamente. Nós hoje somos 4 na promotoria e no centro de apoio. Eu sou coordenador do centro de apoio, tenho uma função mais voltada a dar apoio, a suporte, a articular a ação dos meus colegas, sobretudo do interior, que também trabalham com saúde. E tem outros 3 colegas que estão mais voltados para a promotoria. 2 dos quais com exclusividade, que é o caso do colega Fábio Viegas e Antônio Fortes, e outro colega que também, como eu, em outros tempos, se desdobra para dar conta ainda de uma promotoria no interior, que é o Alex Maia, na promotoria de Glória. Mas de efeitos práticos, tem dado resultado essa aproximação, essa fiscalização, vamos dizer, do Ministério Público diretamente atuando junto? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que vai ser difícil alguém que diga o contrário. Por todos os vieses que você olhar, você vai confirmar essa afirmação que eu estou fazendo. Nós fazemos audiência, Grace, quase todos os dias na promotoria. Então, muitas das questões não são nem levadas ao judiciário. Nós sentamos com a gestão e ajustamos. Já são absorvidas ali Já mesmo. são resolvidas ali, ouvindo os médicos, ouvindo os enfermeiros, os profissionais de saúde, a gente consegue obter soluções de consenso. Isso é muito salutar, porque normalmente... E eficaz, né? É eficaz. Você foi muito É feliz, uma palavra, né? que eu digo que para a gestão é importantíssima, né? Para fazer andar para frente. Normalmente as soluções que são obtidas mediante o entendimento, o consenso, elas são mais eficazes e mais efetivas. Perfeito. Agora, há situações realmente em que nós chegamos a um impasse, né? A gestão se mantém numa determinada posição e o Ministério Público deseja mais, não pensando em si, obviamente, mas pensando na população. E nesses casos nós temos que recorrer ao judiciário. Isso gera a chamada judicialização. Nós temos priorizado a chamada judicialização coletiva, em que os problemas da saúde são tratados sobre o olhar coletivo. Não adianta eu resolver o problema de um usuário que precisa de uma cirurgia específica se eu mantiver nessas condições uma fila de anos para essa mesma cirurgia. Eu olho uma pessoa e esqueço da coletividade. Então, o Ministério Público tem um olhar diferenciado nessa questão e procura sempre judicializar para tornar efetivo o direito à saúde, mas sob um ângulo sempre coletivo. Né? Exatamente. Perfeito. Bom, vamos saber mais do papel do Ministério Público logo mais. Hoje estamos conversando com o promotor de justiça, Nilzir Vieira. Ele é o novo presidente da Associação Sergipana do Ministério Público de Sergipe. Fica com a gente que no próximo bloco vamos saber os desafios do novo cargo. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Você Vale na TV. Hoje, o nosso convidado é o presidente da Associação Sergipana do Ministério Público, Nilzir Vieira. Doutor Nilzir, agora falando da associação, né, efetivamente, do Ministério Público, qual o papel principal, mais importante, assim, que você tem atuado desde o dia 3 de agosto, quando você assumiu efetivamente a presidência? Esse é um novo desafio, né? Um grande desafio que eu tenho pela frente. Na verdade, a Associação Sergipana do Ministério Público é uma entidade que existe desde 1943. Ela congrega, reúne os membros do Ministério Público em exercício e aposentados também. E tem como função, Grace, fortalecer o Ministério Público, promover a defesa de seus membros e procurar buscar meios para integrá-los cada vez mais, não só entre si, mas também com a sociedade. E eu vou lhe explicar o porquê e qual a importância desse trabalho. Aproveita para falar com o nosso telespectador, que deve estar também curioso para saber. Certo, veja, o Ministério Público na sua atuação, como eu me referi, de defesa dos direitos, né, de fiscalização da administração pública, do uso do dinheiro público, ele acaba atingindo indiretamente interesses diversos, seja na classe política, seja na classe empresarial. Então, muitas vezes essas pessoas que são alvos das nossas ações, né, reagem. No tempo que eu estudava física, eu estudei que a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e da reação, é assim enunciada. Se um corpo A exerce sobre um corpo B uma força,
recebe deste corpo uma força de mesma intensidade, direção e sentido contrário. Né? A provocação. É uma lei da física, é uma lei da mecânica clássica, mas na sociologia, nas chamadas ciências sociais, no direito e, sobretudo, no campo da atuação política, funciona da mesma forma. Se eu atinjo um direito, se uma pessoa ou um grupo se sente vulnerada, né, em razão da atuação de um determinado órgão, de uma determinada instituição, ela tende a reagir. E essas reações, às vezes, são desproporcionais e são injustas, certo? Para você ter uma ideia, existem no Congresso Nacional mais de 2.000 proposituras legislativas que visam diminuir os poderes do Ministério Público, sobretudo de investigação, e as garantias de seus membros. A PEC 37 é um exemplo disso? A PEC 37 foi o episódio mais claro disso, Grace. E qual é a sua avaliação hoje, né? Depois que aquele fogo todo eu tenho uma avaliação abaixou. É verdade. Eu tenho uma avaliação bastante clara. Primeiro, a importância do trabalho associativo. A CONAMP, que é a Associação Nacional que congrega todas as associações dos do ministérios qual você faz parte, eu né? faço você parte da CONAMP, conselheiro fiscal? Do Conselho Deliberativo. Da CONAMP. Tá. Eu, como presidente da Associação Sergipana, eu faço parte da CONAMP nesse Conselho Deliberativo. Se não fosse o trabalho da CONAMP, inclusive através de sua atual presidente, que é Norma Cavalcante, que é uma colega do Ministério Público da Bahia, né? A sociedade não teria conhecimento dessa questão que se travava lá no Congresso Nacional. Um grupo de parlamentares pretendia retirar o poder de investigação do Ministério Público, deixar que o Ministério Público tivesse seu trabalho exclusivamente pautado pela polícia, certo? O Ministério Público, obviamente, não tem a atuação prioritária em todas as investigações de crimes, mas há determinados crimes que o Ministério Público pode e deve investigar, como os chamados crimes do colarinho branco, os crimes contra a administração pública, aqueles que envolvem, que têm como alvo detentores do poder, seja do poder político, seja do poder econômico. O Ministério Público, por ser uma instituição de estatura constitucional, seus membros têm garantias, né, como a vitaliciedade, nós só podemos perder nosso cargo por força de uma decisão judicial. Isso nos torna mais fortes e mais, digamos, imunes à investida a essas reações a que eu me referi. Então, foi fruto desse trabalho da CONAMP e de várias outras associações dos ministérios públicos que a sociedade tomou conhecimento dessa questão. E foi em razão da mobilização da própria sociedade nos grandes movimentos populares que a gente viu, né, desde a questão em que se questionava a questão do preço da passagem de ônibus, né? Começou aí. Mas aí várias outras temáticas tomou um rumo gigantesco, né? Realmente tsunami, um tsunami. Então, se não fosse a pressão popular, não tenha dúvida, a PEC 37 tinha passado. E hoje o Ministério Público estaria fragilizado. Daí eu ressalto, não somente a importância de um Ministério Público se aproximar da sociedade, que é sua maior aliada, mas também de o promotor, o membro do Ministério Público, valorizar o trabalho que as associações realizam. E dar o seu maior exemplo, né? Verdade. Não é à toa que o Ministério Público daqui é admirável. Pela população, eu estou falando, de uma certa forma, há essa reciprocidade entre vocês cumprem um papel de fiscalizador e a população cobra isso de vocês, mas acreditem vocês, a que se deve vamos dizer, essa credibilidade? Veja, isso aí foi construído ao longo do tempo, né? Como eu disse, desde 88 nós recebemos atribuições gigantescas e, em contrapartida, recebemos também garantias para nos tornar, como eu disse, preparados para as reações, para as investidas que resultam da nossa atuação. Então, o promotor, o Ministério Público recebeu da Constituição esse perfil de defensor da sociedade. A ele está encarregada a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E, sendo defensor da sociedade e tendo o cidadão um acesso mais direto ao promotor, principalmente no interior, como eu me referi, a sociedade passa a conhecer melhor o trabalho do promotor. O Ministério Público assume esse protagonismo, não só nesse trabalho que ele realiza de efetivar direitos, mas de promover a cidadania. Porque muitas vezes você estimulando, né,
chamando as pessoas, os cidadãos, aos debates de natureza pública, de natureza política, né? Os direitos, há uma tendência, há um ambiente mais favorável à concretização desses direitos. Eu me lembro, numa passagem que eu tive no município do interior do estado, em Pirambu, que os professores lá estavam desorganizados, a classe dos professores, eles se ressentiam que as pretensões que eles apresentavam perante a administração pública municipal não eram sequer consideradas. Eu poderia me limitar a cumprir meu papel de promotor, mas eu os aconselhei, se organizem, né, busquem, mediante a formação de agrupamentos, tornar, para que vocês se tornem ouvidos, entendeu? E aí eles foram, se filiaram a sindicato, passaram a procurar mais a promotoria. Me deu muito trabalho, é bem verdade, mas eu acho que funciona melhor. Acho que as pessoas têm que aprender a buscar, a perseguir seus próprios direitos. E ter acessibilidade, né? Que o Ministério Público sabe fazer isso. Exatamente. Eu acredito muito, né, dessa confiança que a sociedade tem no Ministério Público, dessa facilidade de acesso que ela tem à nossa instituição e aos nossos serviços. Confiança é a palavra. É verdade. Agora, para a gente finalizar, eu gostaria muito de saber por que você, Nilzir, vale. Bem, porque eu faço parte de uma instituição que vale, né? E muito, certo? É uma instituição que faz a diferença, que promove direitos, que promove a cidadania, que, como você bem disse, que desfruta da confiança da população. E mais do que isso, porque eu visto a camisa da minha instituição, eu faço com amor, eu me dedico, eu sou apaixonado pela causa do Ministério Público, como sou também da causa do Sistema da Saúde, mas, sobretudo, da minha instituição, da instituição do Ministério Público. Parabéns, é de realmente um valor imenso. Muito obrigado. E muito obrigada a você por ter aceito o nosso convite, por ter falado um pouco de sua atividade para aqueles que realmente tinham curiosidade. Tenho certeza que foi muito bem vista. Eu que agradeço. Bom, o Você Vale na TV dessa semana fica por aqui. Desejo um excelente domingo a todos e obrigada pela companhia. As nossas entrevistas estão disponíveis no portal a8se.com, no aplicativo Atalaia Mais e em nosso canal no YouTube. Esse espaço é uma ferramenta da Você Vale Gestão de Comunicação e Eventos. Somos uma agência full service, atuamos no mercado sergipano há 5 anos. Oferecemos um serviço completo aos nossos clientes, adequando as estratégias comunicacionais ao perfil de cada um deles. Acesse nosso site vocevale.com.br e conheça melhor o nosso trabalho. Voltamos, o Você Vale na próxima semana e eu espero vocês. Até lá!